Boa tarde a todos. Estejamos na paz de Jesus, nosso Mestre, amparados por essa espiritualidade maravilhosa que zela sempre por nós. O tema que nos foi proposto, aborto na visão espírita, é um tema bastante extenso, mas vamos tentar entender o que a doutrina espírita nos ensina sobre essa questão que é tão delicada, né? Então, a doutrina espírita trata clara e objetivamente a respeito do abortamento na questão 358 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quando ele pergunta aos espíritos: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Ao que os espíritos lhe responderam: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, não impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Sobre os direitos do ser humano, foi categórica a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec, na questão 880, também no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Ao que os espíritos lhe respondem: o de viver, o direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, o abortamento sempre é um crime na visão espírita, porque tira a vida de um ser indefeso. E lhe tira a condição de vir a este mundo para viver a sua prova na passagem terrena. Para a doutrina espírita, está claramente definida a ocasião em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, iniciando a vida biológica com todas as suas consequências. Isso na questão 344 de O Livro dos Espíritos, também Allan Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Ao que os espíritos respondem que a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, a união acontece na concepção. Na concepção já está destinado aquele espírito que se ligue àquele ser, àquele corpo que estará sendo fecundado. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, isso é uma coisa muito importante de nós entendermos, que a concepção acontece no ato. A ligação do espírito acontece no ato, na concepção. No momento da fecundação, já está destinado aquele espírito a se ligar àquele corpo. Em todas as situações isso acontece. E há toda uma preparação para que isso aconteça. Nós vamos ver mais adiante, um pouco mais aprofundando como é feita essa preparação toda para que esse ser possa vir habitar esse corpinho novo. O procedimento abortivo
é moral somente em uma circunstância, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 359, onde Allan Kardec pergunta também: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Ao que os espíritos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o ser que já existe. E aí nós temos que entender que os espíritos referem-se aqui ao ser encarnado, que já existe, né? Porque o espírito existe sempre. Então, refere-se ao ser encarnado após o nascimento. Então, aí sim poderia se sacrificar, né? Cometer o aborto, caso isso comprovasse a vida da mãe, né? Caso isso levasse a mãe à morte. Para não morrerem ambos, sacrificaria-se o ser em formação. Mas com o avanço da medicina, a indicação desse tipo de abortamento torna-se cada vez mais escassa. E essa indicação de aborto, com as angústias que provoca, mostra-se como situação de prova e resgate para pais e filhos que experimentam a dor educativa em situação limite, promovendo dessa forma a reparação e o aprendizado necessários. A gente acompanha às vezes casais que querem muito ter um filho, lutam por muitos anos e conseguem a gravidez, perde. Mais uma vez, perde. Às vezes são 3, 4. Isso por quê? Porque elas precisam reparar alguma coisa em relação a esse querer. Talvez em vidas passadas eles tenham se comprometido em relação a isso. Ter provocado, por exemplo, vários abortos. E hoje eles precisam passar por tantas tentativas, por tanta angústia, para resgatar essa dívida que ainda ficou no passado, né? E aí nós temos Divaldo Pereira Franco, que esteve aqui com vocês recentemente. No livro Divaldo Franco Responde, no volume 2, ele nos coloca que ele não existiria se a mãe dele tivesse seguido a orientação médica. Eles já eram uma família bastante grande, ela já havia tido 12 filhos, e o médico disse que ela não suportaria mais uma gestação. E disse: Dona Ana, a senhora deve abortar. E ela disse: não, eu prefiro morrer dando a vida do que matar. Ela diz: morrer dando vida para mim é uma honra. E aí Divaldo se pergunta: e se ela tivesse me abortado, eu a amaria? Porque a gente sabe que o aborto provoca ódios muito grandes naquele espírito que se preparou para renascer. Ele fez toda uma preparação e de repente aquele projeto é abortado. E aí? Que sentimento ele vai ter em relação a essa mãe que ele escolheu? Ou a que ele foi designado? Ele irá amá-la? Ou ele irá persegui-la? Então, as consequências que um aborto traz são muito grandes também. Trazem depressões profundas, trazem problemas físicos, trazem esquizofrenia, tantas outras consequências. Porque aquele espírito ainda continua ligado com sentimentos muito negativos àquela que lhe matou. Outro famoso é o Andrea, que também estará aí fazendo seu show, né?
Também, num depoimento dele, ele diz que sua mãe foi aconselhada pelo médico a abortar, porque num exame feito eles constataram que ele viria com alguma deficiência física. E a mãe também preferiu não abortar, e temos aí hoje uma figura maravilhosa. E assim tantos outros. Esses foram 2 que estão aí, né? Divaldo esteve aqui, Andréia virá. Então são pessoas que a gente tem como ídolos para alguns, né? Mas são âncoras para muitos de nós. Divaldo na doutrina espírita com seus 90 e tantos anos, 92, trabalhando com muita energia, com muita luz, nunca cansado, sempre sorridente. E graças à dona Ana, ele está aí podendo executar a sua tarefa. Imaginem se essa tarefa toda que foi programada para ele tivesse sido abortada. Nós é que perderíamos, né? Todos nós. E aí tem uma questão muito polêmica, que é o aborto por estupro. Né? Justo é se perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Por que imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como o estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Então, muda completamente a nossa posição em relação a isso quando a gente pensa que se houve uma gravidez através de um estupro, o ato sim foi violento, mas aquela criança não pode ser a culpada por isso, não pode ser punida por isso. Não poderemos cometer outra violência em tirando-lhe a vida. Então, sim, familiares, né, o governo, toda a sociedade precisa amparar estas mães para que ela consiga, então, educar ou dar esta criança para adoção. Quando há tantas famílias que procuram adotar, uma vez que não podem ter ou têm seus filhos já e adotam outros mais. Isto é uma coisa bem delicada. E nós sabemos também que muitos estupros não acontecem na rua, acontecem dentro de casa, acontecem de pai para filha, de irmão para irmão, de tio para sobrinha. E aí? É uma questão também de nós nos educarmos em relação a isso. Educarmos os nossos filhos no sentido de serem pessoas honestas, corretas e nunca agredirem uma mulher. Cabe a cada um de nós uma responsabilidade. Não só a mulher, que normalmente é a mais punida. E aí tem também uma outra questão que está na pergunta 372 do Livro dos Espíritos,
sobre o aborto eugênico ou piedoso. Allan Kardec pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? E aí entenda-se por cretinos e idiotas aqueles que nascem completamente na idiotia, né? Que são que não têm conhecimento de nada, que são completamente sem razão, vivem quase como vegetais, né? E aí também a resposta é muito clara. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. São espíritos sujeitos a uma punição, ou seja, eles não nascem assim por um acaso. Eles nascem dessa forma, sem razão, sem inteligência, porque eles precisam passar por essa situação. Porque talvez no passado tenham, talvez não, com certeza no passado tenham provocado situações muito cruéis usando mal a sua inteligência. Ou usando mal o seu corpo. E aí vem realmente desta forma, completamente aprisionados de toda e qualquer manifestação para resgatarem suas dívidas. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em questão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Para eles é realmente uma angústia isso, mas precisam passar por essa angústia. É também uma angústia para quem recebe um filho dessa forma. Mas também aí há uma razão. Fica evidente desse modo que mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é o instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Dá-se também que ele renasça em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Então, nada escapa às leis divinas, absolutamente nada. Para tudo há uma razão, senão não seria justo. E a justiça divina é perfeita. Então, se temos em nosso meio alguém que esteja nessas condições, que saibamos amá-lo e não carregá-lo como um peso. Amá-lo. Muito, muito. Para que ele também suporte essa situação que ele mesmo criou. E aí tem a questão do uso do DIU, né? É um questionamento que transcende a objeto do estudo do espiritismo. O que sabemos é que, mesmo no meio médico, existem divergências acerca do DIU. Muitos médicos o consideram realmente abortivo, através de principalmente duas ações. O movimento dele dentro do útero pode impedir que um óvulo fecundado se aloje nas paredes do útero, já que a fecundação é possível, pois o DIU não é um método com 100% de eficácia, como nenhum outro método também é, nem mesmo a pílula, né? Nós sabemos disso, que há os filhos do DIU, há os filhos da pílula, não é assim que a gente diz, né? Então, eu sempre digo que quando tem que ser,
ele virá. Aquele ser virá. Através dos elementos químicos liberados, dependendo do uso do tipo do DIU, dentro do útero, principalmente os associados com o cobre. Então, neste caso, o DIU seria um dispositivo anti-implantação que resulta na morte e a absorção do embrião, quando ele tem mais ou menos uma semana de idade, configurando-se aí um dispositivo abortivo, e seu uso seria desaconselhável pelo espiritismo. A nossa sugestão, no entanto, é que quem faz uso desse anticoncepcional, do DIU, se esclareça com o seu médico sobre isso. Mas a gente sabe que ele pode provocar o aborto também. Então não seria não seria um ato provocado pela mulher, nem pelo profissional que o aplicou, que o usou, mas seria involuntário. Então nós temos que ter esse cuidado também. E aí também tem um outro método, que é a pílula do dia seguinte. É um aborto? É uma outra questão importante, pois trata de bioética, ou seja, uma reflexão crítica e imparcial, apoiada sobre fatos, que estuda a melhor conduta do ser humano diante das descobertas e dados científicos na área da biologia e da saúde. O espiritismo, que trata da natureza, da origem e do destino da criatura humana, fornece a contribuição profunda a essas questões. E uma questão muito simples, mas que confunde muitos pensadores, é sobre o começo da vida, que nós já falávamos antes, que é no momento da concepção. Quando podemos dizer que o ser humano adquire a vida? Então, no Livro dos Espíritos, nas questões 344 a 360, e a Gênese, no capítulo 11, item 18, não deixa dúvida sobre essa questão de que a vida começa na fecundação, em geral na tuba uterina da mulher, diploide, né? Quando o perispírito do reencarnante liga-se fortemente à célula ovo, ou zigoto, né? Produz então diploide com 46 cromossomas da união da célula germinativa masculina e da feminina. E depois da fecundação, no terço distal da tuba uterina, o embrião, o novo indivíduo, a tríade hominal, corpo geneticamente ímpar, perispírito e espírito, deve caminhar até o útero, levando cerca de uma semana para implantar-se, né, que é a indação, que chama a anidação. Para essa caminhada e inidação, é necessário que todo o aparelho feminino esteja funcionando adequadamente e o útero esteja na fase secretora, adequada para o embrião, sob um controle hormonal natural da mulher. Sei que essa parte é mais da medicina, mas é importante nós entendermos, então, que a pílula do dia seguinte é sim abortiva. Em qualquer atraso, o embrião morre de fome, então, por falta de nutrientes, e é absorvido pelo próprio organismo da mulher. E o espírito desliga-se para aguardar nova oportunidade reencarnatória. Ele já estava ligado, então ele tem que se desligar, e aí houve um aborto. Portanto, o anticoncepcional de emergência é, segundo o espiritismo, um aborto, se já tiver ocorrido a fecundação e a ligação do perispírito. Porém, a ética não pode lidar com hipóteses, já que trata do comportamento humano, usar ou não usar, qual é o mais ético? Se há a possibilidade do aborto, não conhecemos pesquisas sobre a porcentagem disso, por menor que seja, a ética e o bom senso diante da consciência indicam para não usar, pois é impossível a mulher saber o que realmente está acontecendo e se há um espírito reencarnante desejoso de ser embalado carinhosamente no colo materno,
na expectativa de uma nova existência de lutas e realizações junto de sua mãe. Se a mulher optou por essa alternativa impensada, é porque, em geral, ela ainda não teve essas nossas reflexões. E por isso não pode ser considerada antiética ou imoral. Então, uma vez que a mulher desconhece, ela não é considerada imoral nesse ato. O que é muito difícil, porque todos sabem que se eu tomar a pílula no dia após, eu estou, se houve uma fecundação, estou abortando. Então, a sua responsabilidade diante da consciência é menor. Porém, uma vez tendo sido conscientizada, eticamente a sua opção terá muito maior peso. De qualquer forma, todos os enganos podem e devem ser corrigidos pela própria doação e oferecimento na proporção daquilo que se tirou da natureza. E aí nós temos em André Luiz, nos Missionários da Luz, capítulos 13 e 14, a reencarnação de Segismundo, que eu até já falei aqui. Quem quiser procurar entender como acontece toda esta preparação para a reencarnação, procure ler esses 2 capítulos. Ali mostra perfeitamente o trabalho todo que há em torno de uma reencarnação. A preparação do casal, a preparação do ser reencarnante. Muitas vezes ele precisa ser convencido de que aquele é o melhor ambiente para ele reencarnar, naquelas situações, naquela família, às vezes numa família pobre, outras vezes numa família muito abastada, e em cada uma ele terá provas a cumprir, a resgatar. E aí nós vamos, por um instante, com uma pílula, impedir todo esse projeto. Que direito nós temos de fazer isso? Violar as leis de Deus. Muito elucidativo a leitura desses 2 capítulos. E aí nós sabemos que temos muitas consequências, né, que o aborto gera em nossas vidas, não só na vida da mulher, mas em todos que estão envolvidos nesse processo. Na família, que às vezes pressiona aquela pessoa a abortar, o marido que pressiona a sua mulher a abortar, o namorado que pressiona a namorada a abortar, os profissionais que provocam o aborto através dos vários métodos que existem. Todos estão envolvidos, todos têm responsabilidades iguais em relação a isso. E maiores quando tiverem a informação disso que nós estamos tendo aqui. Um médico que jura defender a vida vai matar, ele sofrerá as consequências disso, falando espiritualmente, né? E eticamente também, é claro. Então, após o abortamento, mesmo quando acobertado pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Todos aqueles que se envolveram na interrupção dessa gravidez. Daí dizer Emmanuel, em Vida e Sexo, ele fala: admitimos que seja suficientemente breve meditação em torno do aborto delituoso.
para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Mulher e homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto criminoso, desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo no centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão a tempo certo, o que ocorre não só porque o remorso se lhes entranha no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservava para filhos. Então nós temos aí manicômios, prisões lotadas de pessoas que simplesmente se desequilibraram emocionalmente a ponto, às vezes, de irem à esquizofrenia, à loucura, por causa do sentimento de vingança e de ódio que esses seres que voltariam através dessas mães ou dessas pessoas e não conseguiram. Assim como nós, se alguém vier nos tirar a vida agora e disser para nós que vai nos matar, nós vamos nos revoltar? Não vamos? Porque nós queremos viver. Então, um ser foi preparado para esta vida e aí ele tem que começar tudo de novo. Fora as consequências fisiológicas que esse perispírito ele precisa ser reestruturado, porque dependendo da forma como ele foi abortado, ele fica despedaçado. Não o espírito, o perispírito. Mas isso impacta tanto nele que ele precisa reorganizar toda a sua estrutura. E isso às vezes leva anos. Nós temos um filme, Deixe-me Viver, que foi feito a partir do livro de Luiz Sérgio, com o mesmo nome, onde mostra bem a questão dos abortados. No plano espiritual existe um local especial onde essas criaturas todas são de novo preparadas, educadas, evangelizadas para perdoarem aqueles que cometeram um ato cruel para com eles. E de novo tomarem coragem para se empreenderem em um novo projeto. Imaginem o quanto isto é doloroso. A gente, quando sofre um atentado, um assalto, a gente fica totalmente traumatizado, que se foi de carro a gente não quer mais sair de carro, se foi a pé a gente não quer mais sair caminhando e assim por diante. A gente leva um tempo para acalmar, para curar aquele trauma, não é? Então imagine um ser espiritualmente preparado para viver na Terra, entre nós, e ele é abortado. É digno de revolta, sim. São pouquíssimos os espíritos que não se tornam obsessores depois destas mães ou destes que provocaram o aborto. Por isso, então, compreendem-se as patologias que poderão emergir do corpo físico, especialmente na área reprodutora,
como o desaguar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reanimar-se com a própria consciência. Então a gente vê muitas mulheres que por anos e anos, depois de terem provocado um aborto, muitas vezes impensado, sofrem de profundas depressões, sofrem de profundas anemias, vai para o corpo também. Muitas têm hemorragias horríveis, e aí carregam durante anos e anos uma sequela de um momento impensado. Então as consequências são para todos. A maioria dos casais, por exemplo, quando o marido ou o namorado obriga a sua companheira a abortar, acabam se separando, porque não conseguem conviver com o remorso, com a culpa. Um olha para o outro e pode estar lá escondido, mas a culpa, a vergonha, a remorso. Sem contar com o espírito que voltaria e está ali, provocando esses sentimentos neles de revolta, de remorso, de raiva, de ódios. Essa foto, a gente vê, tem uma mãozinha segurando o dedo do médico. Tentem enxergar isso. Então essa foto foi capturada por um fotógrafo e publicada em jornais dos Estados Unidos e se tornou símbolo da luta anti-aborto. Ela mostra um feto de apenas 21 semanas que, durante uma cirurgia inédita feita para salvar a vida dele, ainda no útero da mãe, agarra firme a mão amiga do médico, que está ali salvando a vida dele. Ali está a esperança dele. Então, é aquela mãozinha minúscula, ele consegue agarrar o dedo do médico. Hoje, ele é um garoto saudável. E quantos fetos, infelizmente, não têm a mesma sorte? Passando por mãos não tão amigas assim. O aborto é um crime mais cruel que se pode cometer, pois você está tirando a vida de um ser humano sem direito de defesa. É um ser tão pequenininho, tão pequenininho. Basta um ferrinho qualquer para matá-lo, e ele não tem como se defender. É um crime bárbaro. Vocês não conseguem imaginar a dor que esse espírito reencarnante sente nesse momento tão doloroso. No momento do aborto, ele perde a oportunidade de voltar a reencarnar e dessa forma poder se redimir de erros do passado, aproveitar a oportunidade de evolução concedida pela misericórdia divina. Por isso ocorre ao reencarnante o desequilíbrio pela rejeição, pois poucos necessitam voltar com aquela família, pois muitos necessitam voltar com aquela família, em específico para resgatar seus débitos do passado. Então aquele é o lugar que eu preciso voltar. A família, nós sabemos que é um grande núcleo de reajustamento. E todos nós estamos inseridos nas famílias que nós precisamos para o nosso resgate desses débitos do passado. Perfeitamente correto. Não é na casa do vizinho, não é na minha tia, é na minha família onde eu nasci. É ali que eu preciso estar. Seja para resgatar, ou seja para auxiliar os outros que estão ali para essa evolução. Invoca-se
o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a discriminação do aborto. Entendendo que o filho é propriedade da mãe, não tem identidade própria e é ela quem decide se ele deve viver ou não. São argumentos que se usa para tentarem legalizar o aborto. Não há dúvida quanto ao direito de escolha da mulher em ser ou não ser mãe. Esse direito, ela o exerce, com todos os recursos que os avanços da ciência têm proporcionado, antes da concepção. Quando passa a existir também o direito de um outro ser, que é o do bebê que está vindo, né? O direito à vida que se sobrepõe ao outro. Então, estudos científicos recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, necessita emitir substâncias apropriadas pelo organismo da hospedeira com o objetivo de expulsá-lo como corpo estranho. Então, o direito da mulher, ela tem o direito de escolher, sim. E as consequências ela arcará também, não tem dúvida. Todos nós somos livres para isso. Isso também a doutrina espírita nos esclarece, de que nós temos a liberdade de escolha. Todos nós. Mas responderemos às consequências. A lei de ação e reação. Ante a queda moral, pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. Não é isso que o Espiritismo quer fazer. Nós não queremos condenar ninguém. Quem seríamos nós? Nós não podemos julgar ninguém. Somente cabe a Deus o julgamento. Isto é uma coisa que nós também temos que ter muito presentes em nós. Nós não devemos julgar ninguém. Conhecemos alguém que cometeu aborto, ela de alguma forma responderá por isso. Então, ante a queda moral pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também sua legalização. Como asseverou Jesus, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Isso está em João, né? A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é o de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a libertação da consciência através de trabalho no bem, da prática da caridade, da dedicação ao próximo necessitado, capaz de edificar a vida em todas as suas dimensões. Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser. Agindo assim, evitam-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo acobertado por uma legislação ilusória. O amor cobre a multidão de pecados, nos ensina o apóstolo Pedro. Então, uma vez que nós conhecemos, nós não podemos mais ignorar. E uma vez que nós sabemos, nós somos responsáveis por isto. Enquanto a gente não conhecia, tudo bem. Éramos ignorantes em relação a isso.
Mas hoje ninguém poderá sair daqui dizendo que não sabe que o aborto é sim um crime contra um ser indefeso. O direito à vida é amplo e restrito, sagrado em si e consagrado mundialmente. No que tange ao direito brasileiro, a inviolabilidade do direito à vida acha-se prevista na Constituição Federal. O primeiro entre os direitos individuais, quando essa lei básica, com ênfase, dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais. O ser humano, como sujeito de direito no ordenamento jurídico brasileiro, existe desde a sua concepção, ainda no ventre materno. Essa afirmativa é válida porque a ciência e a prática médica hoje não tem dúvida alguma de que a criança existe desde quando fecundado o óvulo pelo espermatozoide, iniciando-se aí o seu desenvolvimento físico. Tanto correta é essa afirmativa que no ordenamento jurídico brasileiro há a previsão legal de que a personalidade civil do homem começa pelo nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Entre esses direitos está, além daqueles que ostentem caráter meramente econômico ou financeiro, o primeiro e o mais importante deles, vale dizer, o direito à vida. E aí nós trouxemos aqui o depoimento de um médico que era diretor da maior clínica abortiva do mundo, Dr. Nathanson, médico ginecologista, ex-diretor da maior clínica abortiva do mundo, contou em um congresso na Espanha. São palavras dele. Refiro-me ao Centro de Saúde Sexual, situado a leste de Nova York. Tinha 10 salas de cirurgias e 35 médicos especializados estavam às minhas ordens. Praticávamos 120 abortos diariamente. Diariamente. Agora estão sendo abortados. Alguns, enquanto nós estamos aqui. Inclusive aos domingos. E só no dia de Natal não trabalhávamos. Quando me encarreguei da clínica, tudo estava sujo e nas piores condições sanitárias. Os médicos não lavavam as mãos entre um aborto e outro. E alguns eram praticados pelas enfermeiras ou por simples auxiliares. Consegui modificar tudo aquilo e transformá-la em uma clínica modelo em seu gênero. E, como chefe do departamento, tenho a confessar que 60.000 abortos se praticaram sob minhas ordens, sendo que 5.000 foram realizados por mim pessoalmente. Recordo, continua dizendo ele, que um dia estávamos numa festa. Algumas esposas dos médicos me contaram que seus maridos tinham pesadelos à noite e gritando falavam de sangue, de corpos de crianças destroçadas. Outros bebiam demasiadamente, alguns tomavam drogas e vários deles tiveram que consultar a especialistas de desordens mentais. Muitas enfermeiras se tornaram alcoólatras e outras abandonaram a clínica, afetadas por sérias perturbações nervosas. Este médico tornou-se depois um defensor do aborto, um anti-abortista, um ativista contra o aborto. Então, a gente sabe que mesmo nos países onde há amparo legal para o aborto, são espíritos.
São espíritos que querem reencarnar e são impedidos por espíritos encarnados que não os deixam voltar. E aí assediam estas criaturas, estes profissionais, a ponto de provocar-lhes desordens psicológicas, quando não físicas, patológicas. Eu sei que é um tema complicado, pesado, mas vamos encerrar. No final vai se tornar mais leve, eu prometo. No livro de Divaldo Franco Responde, foi-lhe perguntado se em todo o mundo o aborto só não está legalizado. Em todo o mundo, o aborto só não está legalizado na América Latina, na África e nos países muçulmanos. Então, todos os chamados países do primeiro mundo autorizam o aborto. O que pensar sobre isso? Divaldo então diz que houve um grande desenvolvimento da natureza intelectual, mas não de natureza moral. Porque nesses países também ainda vige, em alguns deles, a pena de morte e a eutanásia. Ou seja, é um atraso moralmente falando, né? Está mais do que provado que a pena de morte não diminui a incidência do crime. No entanto, há uma ânsia no ser humano de querer matar, de vingar-se. A gente sabe que violência só gera violência. Então, no aborto também é assim, é uma violência e esse ser vai responder com uma violência da forma que ele pode, obsidiando as criaturas que estão envolvidas nesse processo. No aborto legalizado, diz Divaldo, encontramos a leviandade de algumas autoridades que fazem a regulamentação da vida, desrespeitando-a na sua origem. Por que abortar se a pessoa pode evitar engravidar? Nós temos tantos métodos anticoncepcionais. Então, que esses métodos sejam usados para não provocarem depois de fecundado o aborto, o crime. E se não evitou e não deseja o filho, existem instituições que aceitam a criança. No entanto, muitas vezes, transtornada ou por futilidade ou por amor ao corpo que não quer ver deformado, a mulher opta por abortar criminosamente. Aqui houve um deslocamento da imagem. Mas aquele painel ali, eu não consigo visualizar aqui. Mas, como foi dito na pergunta, América Latina, na África e países muçulmanos, onde o aborto ainda não é legalizado. E que não seja, por favor. Né? Vamos lutar por isso. No Brasil, a cada 2 dias, uma mulher morre, consequentemente, pelo aborto. Pelas sequelas, por ter sido mal feito, porque nós sabemos que as clínicas no Brasil são clandestinas. Então há de tudo. Há de tudo. Uma outra pergunta foi feita a Divaldo. Se ocorrer o aborto num momento de desespero, ou por pressão da família, ou porque o companheiro abandonou a mulher, posteriormente ela pode arrepender-se muito deste ato. O que dizer a essa mulher? E aí Divaldo responde com muita categoria, com muito carinho, que ela tem todo o direito ao arrependimento. É muito nobre
As leis divinas não são punitivas. Elas são educativas, são corretivas. Muitas vezes encontramos-nos em situação como esta, ou equivalente, que a divindade tem recursos para ajudar-nos na reparação do delito. Ao arrepender-se, ela abre as portas à reabilitação. Mesmo porque, sendo jovem, pode voltar a receber nos braços o espírito rejeitado na condição de filho. E se isso não ocorrer, pode tornar-se mãe espiritual, poderá adotar. Não é necessário ser uma mãe biológica, mas tornar-se uma verdadeira mãe. Da vida futura, no sentido profundo da palavra, em que esse sentimento é de dignificação e de elevação moral para a plenitude da vida. O arrependimento é o primeiro passo. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, no capítulo 7, a respeito do Código Penal da Vida Futura, ele estabelece: o primeiro passo é o arrependimento. Mas não basta. Não basta só se arrepender. O segundo passo é a expiação. E isso requer sofrimento, que é necessário. E por último, a reabilitação. Fazer todo o bem possível é um dos instrumentos da reabilitação, de alguma forma diminuindo os efeitos daquele mal que foi praticado. É meritório esse arrependimento. E aí eu me recordo de uma jovem mãe que veio ao educandário espírita, no atendimento fraterno, depois de uma palestra dessas. Chorava ela, e ela disse: eu nunca falei isso para ninguém, mas eu preciso, que parece que eu vou explodir. Todos me veem como uma boa mãe. Eu tenho 2 filhas lindas, e as meninas iam na evangelização, iam desde a barriguinha da mamãe, as 2 gestações, me lembro dessa mãezinha lá. E ela diz: mas antes de eu ter essas meninas lindas e de ser essa mãe zelosa que eu sou hoje, aos 18 anos eu tinha um namorado, eu engravidei e, obviamente, logo se falou em aborto. Nem falei para os meus pais. Meu namorado, quando eu falei, logo me levou para uma clínica, não deu nem tempo de pensar e lá estava eu abortando, me livrando daquela situação. Isso me dói muito, me dói muito. Só que na época eu não sabia de nada disso. E hoje eu estou aqui, eu sinto uma dor imensa por ter feito isso. E eu fico envergonhada quando as pessoas me elogiam por hoje eu ser uma mãe tão querida e tão zelosa. Eu disse a ela: mas olha só, você já encontrou a resposta. Você já encontrou a resposta. Você já recebeu 2 meninas lindas, saudáveis. Quem sabe uma delas não é este ser que você rejeitou lá aos 18 anos. E hoje está amando incondicionalmente essas meninas. E elas te amam muito, muito, da mesma forma. E você é justamente essa mãe zelosa porque sabe que lá você falhou, mas você desconhecia, você ignorava esta realidade que você hoje conhece. E nisso há atenuantes. Deus está vendo o que você está fazendo. E Deus já te deu uma nova oportunidade para resgatar aquela dívida que você cometeu lá. Então nisso está a misericórdia de Deus para com todos nós. Em todos os delitos que nós cometemos, há uma forma de nós resgatarmos, praticando o bem, fazendo ao outro o que queremos que nos seja feito. Esta máxima de Jesus, se for praticada diariamente, nos livra de tantos males. Fazer ao outro somente aquilo que quero que me façam. Tão simples. Tão simples. Então a vida é maravilhosa.
Nós é que complicamos muitas vezes. Nós é que lamentamos, sofremos demasiado. Sofremos por ainda não compreendermos que precisamos passar por esta situação que hoje não está sendo apresentada. Assim como nós pais, nós mães, muitas vezes chamamos a atenção de um filho nosso por uma situação para corrigi-lo, Deus também faz para conosco. E se nós perdoamos a esse nosso filho, imagina Deus também permite que possamos começar de novo. Porque cada amanhecer, cada novo dia é um renascer. Renascemos todas as manhãs para um novo dia. E esta oportunidade nós devemos agradecer. Agradecer e agradecer. Sempre. Nós nos preocupamos muito em pedir e esquecemos-nos de agradecer. Nós não precisamos pedir. Nós sabemos que Deus sabe tudo que nós precisamos, não é? Então, mas nós pedimos coisas materiais, queremos ganhar na loteria, e aí nós não ganhamos? E aí Deus é injusto? Não. Porque não precisamos ganhar. E se ganharmos, somos merecedores. E é uma forma de nós auxiliarmos outros. Compartilharmos esses bens. Então esta é a proposta da nossa vida, né? Aqui é uma foto que foi lançada na revista Reformadora há muitos anos, onde era lançado, né, a questão do não abortar, né? Vida sim, aborto não. Se nós todos estamos aqui, é porque a nossa mãe permitiu. Já pensamos nisso? Então saibamos agradecer essa mãe pela oportunidade que ela nos deu de termos esta vida maravilhosa. E ela é maravilhosa, sim, apesar dos percalços, apesar dos tropeços. Ela é maravilhosa. Nesse dia lindo que hoje se faz. E mesmo no dia de chuva, no dia de frio, todos os dias são lindos, são maravilhosos. São oportunidades de nós aproveitarmos este corpo que hoje temos, que foi permitido vir a este mundo, e o espírito que habita nele. Que cuidemos bem desse corpo, porque o espírito que habita esse corpo precisa dele saudável, forte, para executar a sua tarefa, que vem com um prazo de validade. Alguns vivem alguns dias, outros vivem semanas, meses, anos. Alguns vivem 15 anos, 30, 50, 80, 100. Cada um vem com um propósito, e esse propósito está elaborado nesse tempo de vida que é o prazo de validade que cada um de nós tem. Então que agradeçamos todos os dias por essa bênção da vida e levemos em nossos corações a certeza de que para cada um de nós Deus tem uma proposta especial. E cada um sabe da proposta que tem para esta caminhada. Então vamos executá-la da melhor forma. Com muito carinho. Um beijo no coração de cada um. Que Deus nos abençoe sempre. Muita paz e luz. Que assim seja.